O amor é lindo. Vocês resolveram juntar as escovinhas de dente. Vocês estão vendo todos os detalhes da festa, a cor dos vestidos das madrinhas, as flores. Mas e aí? Qual que vai ser o regime de bens? Você não sabe? Vem cá, tchutchuco, eu vou explicar. Olá, eu sou a Carol Bishop e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre regime de bens. Não, eu não estou agorando seu casamento e nem a sua união estável. O regime de bens, ao contrário do que muita gente pensa, ele é importante durante toda a constância do casamento e também no caso de um divórcio ou da morte de um dos cônjuges. Esses regimes de bens que nós temos no Brasil, eles são válidos tanto para o caso de um casamento como união estável, sejam eles heteroafetivos ou homoafetivos. No Brasil, nós temos 4 regimes de bens. São eles: comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação nos aquestos. Eu tenho que lembrar vocês que eu vou falar de uma forma bem simplificada sobre cada um deles, mas se vocês quiserem saber mais profundamente sobre eles ou sobre um deles, para poder escolher junto com seu amor, então procure um advogado, ok? Na comunhão parcial de bens, todos os bens que eu tenho de antes do casamento, eles são meus. A partir do casamento, todos os bens que forem adquiridos, eles são de ambos os cônjuges. Isso também vale para as dívidas. Se eu tenho dívidas contraídas antes do casamento, a responsabilidade delas é minha. Todas as dívidas contraídas após o casamento, aí elas serão divididas entre ambos os cônjuges. Uma outra exceção no caso da comunhão parcial é no caso de eu receber uma herança. Yeah, I got the money. Se eu receber uma herança, ela não se comunica com o meu marido, a não ser que quem me deu essa herança, quem passou essa herança para mim, coloque expressamente que aquela herança é para mim e para o meu cônjuge. Por exemplo, meu pai morreu e me deixou uma fazenda de herança. Se ele não falar nada no testamento de que aquela fazenda é para mim e para o meu cônjuge, a fazenda é só minha e meu cônjuge não terá direito a ela. Um outro exemplo é no caso de doações. Se eu receber uma doação do meu pai, mesmo ele em vida, ele me doar uma casa, essa casa não entra para o patrimônio do casal, ela é minha. Agora vamos falar um pouquinho sobre a comunhão universal de bens. Nesse regime, todos os bens que eu tenho antes do casamento e todos os bens que a gente adquirir após o casamento, eles são de ambos os cônjuges e são divididos igualmente entre eles. No caso desse regime, é obrigatório fazer o pacto antinupcial. E nesse pacto vai estar escrito: olha, a moça tem 2 casas e um carro, o rapaz tem uma casa. E deixa lá já tudo escrito o que um tinha e que o outro tinha. E tudo que for adquirido depois desse casamento, a gente, se vier a se divorciar, vai ser dividido de forma igual. Tanto o que a gente tinha antes, quanto aquilo que a gente conquistou durante o casamento. Nesse regime também tem algumas exceções, como por exemplo, doações com cláusula de incomunicabilidade, entre outras situações, que são muito específicas. Na comunhão universal também temos a mesma situação com relação a dívidas. As dívidas então adquiridas antes e após o casamento, elas são divididas entre os dois, a não ser que haja no pacto antinupcial uma cláusula dizendo que elas não vão se comunicar. Se um dos cônjuges receber uma herança, por exemplo, o outro vai ter direito a essa herança. O próximo regime é o da separação total de bens. Esse regime ele é obrigatório em algumas situações. Por exemplo, se a pessoa que está se casando é maior de 70 anos. Pessoas maiores de 70 anos não têm como se casar por outro regime que não o da separação total de bens. Por quê? A lei fez isso para evitar o famoso golpe do baú. Aquelas pessoas que casam com pessoas já idosas porque estão ali de olho na herança que vão conseguir
após a morte daquele cônjuge. No regime da separação total de bens, todos os bens adquiridos antes do casamento e durante o casamento é de cada um dos cônjuges e eles administram esses bens sem a interferência do outro. Então, o patrimônio dos cônjuges ele é incomunicável. Isso é, o que é meu, o que é do meu marido, é do meu marido. Se nós viermos a nos separar, aquilo que eu levei ou aquilo que eu adquiri com o meu trabalho, ele continua sendo meu, ele não será dividido entre o meu marido e eu. Quando há uma exceção no caso das dívidas, quando as dívidas elas foram adquiridas para sustento da família. Por exemplo, eu fiz um empréstimo para pagar uma conta de saúde dos nossos filhos. Então, esse empréstimo foi feito no meu nome, mas ele foi feito em benefício da família. Aí, ambos os cônjuges têm que arcar. Uma outra situação em que a separação total de bens é obrigatória é quando uma pessoa ficou viúva e ela tem filhos deste casamento, dessa pessoa que morreu, e ela não fez o inventário. Por exemplo, Catifunda era casada com Pafúncio e Pafúncio morreu e eles tinham filhos. E aí Catifunda tem que fazer um inventário porque Pafúncio morreu e deixou alguns bens. Aí digamos que Catifunda se apaixonou e ela quer casar com Josefino, mas ela ainda não fez o inventário. Se ela for casar com Josefino, ela obrigatoriamente tem que se casar com a separação total de bens. A mesma coisa acontece no caso de um divórcio onde não houve a partilha de bens do casal. Se a pessoa tem bens para partilhar, ela só se divorciou, mas ela ainda não partilhou esses bens com o ex-cônjuge, ela não tem como casar de outra forma que não seja pela separação total de bens. Além desses que eu citei, existem mais algumas situações em que é obrigatória a separação de total de bens. O último regime que nós vamos ver é o da participação final nos aquestos. Este regime é bem difícil da gente ver. Eu particularmente nunca vi ninguém casado com esse regime. E ele é um regime misto e ele tem algumas complexidades que realmente explicam por que as pessoas não adotam muito ele. O regime da participação final nos aquestos, ele é um regime bem complexo, bem diferente. Por quê? Durante a constância do casamento, ele parece muito com o regime da separação total, porque cada um dos cônjuges, o que ele adquirir durante a constância do casamento ou antes do casamento, ele é quem cuida, ele que administra particularmente. Então, se eu adquirir uma casa e eu quero lucrar com aquela casa, todos os lucros, toda a administração daquela casa ou daquela empresa que eu adquiri sozinha, ela é minha. Todos os lucros que o meu marido conseguir de uma casa ou de uma empresa dele, são dele. Quando isso muda? No caso de um divórcio. Aí, todo o patrimônio que foi adquirido durante o casamento, ele é reunido e é dividido entre os dois cônjuges. Nesse regime, todos os bens imóveis que eu adquiri, apesar de só eu administrá-los, eu preciso da autorização do meu cônjuge para vendê-los. Como eu disse, ele é um regime bem complexo, bem diferente, e ele também tem algumas exceções, ele tem algumas particularidades diferentes dos outros regimes. Carol, mas eu quero trocar o meu regime. Eu casei na comunhão parcial e eu quero muito entrar na comunhão universal. Eu posso trocar? Pode. Tem que entrar com uma ação chamada alteração de regime. Quem não pode fazer alteração de regime de bens? Aquelas pessoas que são obrigadas a casar, por exemplo, pela separação total de bens, como no caso dos maiores de 70 anos. Já no caso das pessoas que ficaram viúvas e que tiveram que casar pela separação total de bens porque não podiam casar por outro regime porque ainda não tinha feito inventário, digamos que elas fizeram o inventário, digamos que já dividiu todos os bens e aí ela queira alterar o seu regime de bens, aí ela já pode. Então é isso, gente, esses são os 4 regimes de bens que nós temos hoje na legislação brasileira e elas servem tanto para casamento quanto para a união estável. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e você, se por acaso você for casado na participação nos aquestos, deixa aqui seu comentário e fala:
Eu sou casado com participação nos aquestos. Olha, quero te conhecer, viu? Che, casa comigo. Casa comigo. Casa. Ai, eu também caso com você. Sim, em comunhão universal de bens. Meu chuchuzinho. Meu tchucu-tchucu. Coisinha mais bonitinha. Fofinho.